A paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma mensagem do coração de Deus para vocês. O tema da mensagem hoje é: Maior é o que está em nós. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui é o apóstolo João, né, dizendo isso para mim e para você. Eu pergunto: quem é aquele que está em vós? É o Espírito Santo de Deus, meus queridos. O Espírito de Deus está em nós, porque quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo dele, de Deus, e ele agora é uma presença dentro de nós. Isso quer dizer que nós não estamos mais só, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus já está em nós, já habita em nós. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo é o Consolador, é o nosso auxiliador, que Jesus prometeu enviar a seus discípulos após a sua morte e a partida dele para o céu. E esse Espírito de Deus é que nos guiará à verdade, e esse Espírito de Deus é que nos fortalece para vencermos todas as batalhas, todas as lutas contra o mal. No livro de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Aqui Jesus disse isso, que era necessário que ele fosse para que o Consolador, para que o Espírito Santo dele pudesse vir e estar conosco. Como resultado, nós, os cristãos, temos uma fonte sobrenatural de força e ajuda que vem direto do céu, que vem direto de Deus, que é o Espírito de Deus, porque Jesus sabia que nós não conseguimos lutar contra o mal sozinho. Jesus sabia que nós não teríamos forças para lutar contra o mal, porque a nossa luta, meus queridos, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas, praticamente dito, é contra o mal que está nela, contra o espírito do mal que está nela, contra os demônios, contra aqueles que foram enviados por Satanás para perturbar, para fazer com que as pessoas façam o mal. Então a nossa luta é contra o mundo espiritual, e contra o mundo espiritual nós temos que ter uma ajuda sobrenatural, que é a força que vem do céu, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí eu pergunto: quem é aquele que está no mundo, como diz, né, em 1 João 4,4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? É Satanás, queridos, é o diabo, também referido na Bíblia como o governante, o príncipe deste mundo. É o inimigo de Deus e também inimigo nosso. É aquele que está no mundo, que veio ao mundo só para fazer o mal, só para fazer com que o homem se afaste, se desvie de Deus, para fazer com que o homem faça obras ruins, obras do mal, com que o homem faça todo tipo de coisa ruim. Ele é o espírito também do anticristo, aquele que luta contra Jesus, contra o projeto de salvação, contra o plano de salvação para todos os homens. E ele também é o espírito de cada falso profeta que espalha mentiras, mentiras sobre Jesus, mentiras sobre o caminho da salvação, sobre o plano da salvação, e também leva muitos a se afastar de Deus. Aqueles que já conhecem a verdade, aqueles que já foram salvos, ele também faz com que essas pessoas espalhem mentira no coração, na mente dessas pessoas, com que essas pessoas se afastem de Deus. Então, esse é o que está no mundo, é aquele que faz todo tipo de coisa, todo tipo de armação para tirar o povo de Deus da presença de Deus, para fazer com que mais pessoas não conheçam Jesus, não aceitem Jesus, para fazer com que
muitos se percam, muitos vão com ele para o inferno, porque é isso que é o plano dele, levar o maior número de pessoas possível com ele para o inferno, que é a condenação, né? Então o apóstolo João se refere a ele também como o pai da mentira, e os que o seguem como os filhos do diabo. Então há muitos que acreditam nele, há muitos que fazem o que ele quer. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então muitos ainda acreditam, seguem Satanás, muitos caem na mentira, na lábia dele. Embora Satanás e seus demônios são uma força sobrenatural e poderosa, fazendo mal e trabalhando nas vidas dos seus servos, né? Porque tem muitos servos do diabo aqui na terra. Como diz aqui, que o mundo, ele é o príncipe desse mundo, o Espírito Santo de Deus que está em nós ainda é maior do que ele, ainda é maior do que toda essa força maligna que está no mundo. O poder angelical de Satanás, porque Satanás é um anjo, só que é um anjo decaído. Então, o poder angelical de Satanás, ao contrário, é o de uma simples criatura. Ele não é uma pessoa assim, ele não é uma força, entendeu? Que possa lutar contra o Espírito Santo de Deus, contra o próprio Jesus. Ele é uma simples criatura. Por mais poderosa e maior que possa ser, não é páreo para o poder divino do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus que está entre nós, que está em nosso coração. E qual é o significado prático de ser habitado, então, por aquele que é maior do que aquele que está no mundo, que é o Espírito Santo de Deus? Isso significa muitas coisas, meus queridos, mas, em primeiro lugar, significa que temos o poder de derrotar os falsos profetas e as mentiras de Satanás, que temos o poder de lutar contra ele e vencermos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de nós do que toda a força maligna que está no mundo. Então, isso significa que não podemos ser enganados por eles. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25 e 27, diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção, que no caso é o poder, né, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, como o seu poder vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, quer dizer, nós temos que ficar firmes, firmes com o Espírito Santo de Deus, firmes na presença de Deus, para que o mal que já domina esse mundo não nos tire da presença de Deus, não nos afaste da verdade, não nos afaste de Deus, porque os dias são maus. E agora nós temos visto que esses últimos dias, que esses últimos tempos, nós estamos na última era, sabemos que cada vez mais vai piorar, cada vez mais vai piorar a situação do mundo, porque o mundo já é do maligno, o mundo já é de Satanás, né? Então ele é o príncipe desse mundo, ele domina tudo aqui na terra. Então, cada vez mais nós temos que nos firmar, permanecer firmes, firmes na presença do Senhor, firmes com o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos fortalecendo, porque esses demônios, esses anticristos, essas pessoas enviadas por Satanás, ele vem com todo tipo de mentira, porque eles foram ensinados pelo seu pai, que é o diabo, que é o pai da mentira. Mas maior é o que está dentro de nós, que sempre nos ajuda a vê-los por aquilo que realmente são.
porque o Espírito Santo de Deus vai nos atestar a verdade, vai nos mostrar a verdade, vai nos guiar a verdade. E vai fazer com que nós nos fortalecemos, nós vençamos essa batalha, porque há uma guerra travada desde o começo, há uma guerra travada no mundo entre o bem e o mal. E nós somos filhos de Deus, nós somos aliados com Deus. Então, o Espírito Santo de Deus que está em nós é que vai nos fortalecer nessa batalha, nessa guerra. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus atesta isso em mim e em você. Então, nunca esqueça, meu amado, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode estar passando todo tipo de luta, todo tipo de batalha, todo tipo de guerra, mas saiba que maior é a força que está dentro de você, maior é o poder do Espírito Santo de Deus que está dentro de você e ele vai te fazer vencer. Creia tão somente, tenha fé nisso, porque a palavra não é mentirosa, o Espírito Santo de Deus atesta isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o poder de Deus. E tudo que você possa estar passando de ruim nesse momento, tudo que possa estar vindo de mal contra a sua vida, creia tão somente que você já é vencedor em nome de Jesus, porque maior é a força de Deus que está em você do que todo esse mal que está vindo contra a sua vida. Creia nisso tão somente, tenha fé, confiança, sabendo que Deus peleja por nós, que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós já nos fez vencedor em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grelenzoni. Você pode se inscrever no meu canal do YouTube para ouvir as novas mensagens. Curta e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos fazer a obra de Deus. E nunca esqueça, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Deus os abençoe.